fala é o Tarcísio e tô aqui para falar um pouquinho, não é nem para divulgar o meu jogo novo, né, que é esse daí que vocês estão vendo a capa, mas é para falar um pouquinho de como está sendo, como foi escrever esse jogo, que foi um processo bem visceral, muito diferente do meu processo de criação normal, né, muito diferente. Então, só para deixar registrado aqui, de repente você se identifica com esse projeto, com esse processo, né? E eu queria passar um pouquinho porque realmente foi uma coisa muito impactante na minha vida escrever esse jogo, tanto enquanto criador quanto enquanto pessoa, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o jogo se chama Dentro das Backrooms e dos Espaços Liminares, né? Que ele é todo baseado nessa história creepypasta ou da internet que surgiu em 2019, que é o tema das backrooms, né? Para quem não está inteirado, o que seriam as backrooms? Ela surgiu com um post no 4chan, né? O pessoal fala 4chan, né? 4chan, que é um post que mostrava uma foto e ele tinha uma legenda muito evocativa e vou mostrar aqui para vocês qual foi esse post original, tá bom? Foi esse aqui, ó. Deixa eu fazer uma pausa aqui para mostrar para vocês. A partir dessa foto, né, começou-se a criar toda uma mitologia sobre as backrooms. Essa palavra backroom, ela significa os bastidores, ou então pode até ser literalmente como a sala dos fundos, mas uma das traduções seriam os bastidores. Os bastidores do quê? Né? Seriam os bastidores da realidade. As backrooms seriam um local fora da nossa realidade comum, que a principal característica dela é que é um lugar que aparentemente tem um funcionamento espaço-temporal diferente, em que corredores e salas vazias podem se estender indefinidamente, infinitamente, e que remetem muito a lugares da nossa realidade, mas em que as coisas elas estão ou fora de contexto ou são espaços estranhos, né? E causa todo um sentimento de estranheza e tem vários níveis. Alguns níveis têm uma aparência diferente. Você pode encontrar níveis que parecem hotéis, você pode encontrar níveis que parecem piscinas. Inclusive você pode até encontrar níveis que não são lugares fechados, mas que são lugares do qual você não consegue escapar. E esse é o grande lance das backrooms. Você está preso ali. E como é que você foi parar dentro das backrooms? Né? Você atravessou o tecido da realidade dentro de um termo que é o no-clip, que nos jogos eletrônicos é quando aqueles personagens eles atravessavam o cenário, né? Então você fez um no-clip na realidade, então você atravessou o tecido da realidade e acabou caindo nessas backrooms. Então essa história está circulando aí já faz uns 3 anos na internet, surgiu com aquela foto que eu mostrei e foi se desenvolvendo até uma mitologia própria, né? E é uma coisa muito profunda porque tem a ver com outros conceitos. Então, esse jogo, ele me levou a estudar muito. Eu nunca estudo para fazer meus jogos. Eu sempre falei isso, não vou mentir. Eu simplesmente sento e escrevo. A maioria dos meus jogos, né, pelo menos a ideia básica, as mecânicas, surgem tudo assim, né? Tipo, na base do achismo e tal, de coisas que eu gosto, de coisas que eu gostaria de ver. Esse foi o primeiro jogo em que realmente eu fiz uma pesquisa, porque as backrooms ela é baseada em alguns conceitos de psicologia, alguns conceitos de arquitetura e alguns conceitos artísticos que são muito profundos e eu queria de alguma forma trazer para dentro do jogo. Então eu passei muitas horas mesmo, né, fazendo pesquisa sobre esses termos
que mesmo que eu não use diretamente no texto, eu quero que o conhecimento deles ele esteja permeando o texto. Então, qual que seria os conceitos que existem por trás das backrooms, né? O primeiro conceito ele faz tanto referência à arquitetura, mas acima de tudo à psicologia, que é o conceito de espaços liminares, né? Quando você pensa em liminar, preliminar, esse não é o preliminar, esse é o liminar. O que seriam espaços liminares? No seu contexto físico, arquitetônico, um espaço liminar é um espaço de transição, né? Uma ponte, um corredor, são espaços que a gente atravessa para ligar dois locais, dois pontos em que a gente está, da onde a gente quer chegar. Então é um espaço de transição. E dentro da psicologia tem isso, né? O espaço liminar ele pode ser emocional, quando você está vivendo pontos de transição. E as backrooms trabalham com isso, né? Você está passando, você está preso nesses lugares que são de passagem, ou que você precisa passar, e tem toda essa questão psicológica, né? De que a gente tem a tendência de sentir uma certa desorientação nesses espaços, porque você não está nem ali nem aqui. Emocionalmente é um estado de insegurança e tudo mais. E aí, dentro desse conceito de espaços liminares, eu acabei esbarrando no conceito de kenópsia, que é aquelas palavras de conceito bem específico, né? O que seria o sentimento da kenópsia? A kenópsia é o sentimento de estranheza, de incerteza e desorientação que a gente sente quando a gente vê um espaço que geralmente está cheio de pessoas, vazio, quieto, escuro. Então, aquele sentimento que você sente quando você vê um estacionamento vazio, ou aquele sentimento quase de medo que você sente quando você acorda de madrugada para ir no banheiro, ele tem muito dessa kenópsia, que é esse sentimento quase que indefinido, quase que etéreo, que a gente sente quando a gente vê esses lugares, que geralmente estão cheios de pessoas, movimento, cores, desprovidas disso, né? Que é também, né, é exatamente isso que as backrooms trabalham, né? E aí isso levou a outros conceitos, né, que vão estar de alguma forma no jogo, mas assim, não é um jogo muito filosófico, tá bom? Ele tem todos esses conceitos, mas na prática ele... Não, tem que falar de outras coisas, né? Na prática ele meio que parece um dungeon crawl, né? Você vai formando o espaço aleatoriamente de salas e corredores. Só que aí o foco não é povoar esse local. E essa é a grande diferença, porque as backrooms, acima de tudo, ela tá praticamente vazia. Ela é um vazio, é um lugar onde você vai ser esquecido, você pode esquecer de si mesmo, você pode se perder na infinitude desse vazio. Então, ele trabalha muito com isso. São espaços e os personagens vão ter encontros, existem entidades, tem essa parte aventuresca, mas acima de tudo, ele tem mecânicas para o personagem lidar com a solidão. Então a kenópsia, ela é uma característica da ficha do personagem, e que se o personagem não tomar cuidado, ele vai ser engolido por esse sentimento, e assim, engolido quase que literalmente, né? E outra coisa que eu tive que estudar para escrever esse jogo foi o conceito de Dreamcore, né? O Dreamcore é uma estética artística que faz referência a sonhos, a coisas oníricas, a coisas fluidas, né? E principalmente na música. Tem um estilo musical que chama Dreamcore, que é aparentado de outros estilos, né, que fazem referência, né? Por exemplo, tem o estilo de Dreamcore, ele é muito associado à questão dos espaços liminares, a esse sentimento de estranheza da kenópsia. Eu sei que está muito complicado isso daqui, mas é o que o jogo fala, né? E aí eu tive que pesquisar e escutar muito Dreamcore, e aí ele me levou a outras coisas, né? Que um estudo foi levando a outro. Então o Dreamcore me levou a outros gêneros como o Weirdcore, né? Que seria o estranho, né?
E também ao Trauma Core, que eu achei uma coisa bem pesada, assim, sabe? É uma coisa. Nossa, uma coisa que. É, é um outro universo, é um universo que eu não estava acostumado, um universo artístico, né? Porque tipo, toda a minha formação é artística, eu tô muito imerso na arte, eu pinto quadros, meus quadros são meio expressionistas e tal, né? Eu gosto muito de estudar e eu não conhecia essas estéticas, né? Embora haja um discurso não, todo um debate se o trauma core é de fato uma estética, né? Mas eu achei algo muito, muito pesado. Não é explícito, tá bom? Não é gore, não é explícito nem nada, mas é uma coisa bem carregada e que assim, você tem que abordar isso com muito cuidado, com muita delicadeza, porque pode disparar muitos gatilhos. Não o meu jogo não tem nada disso, mas pesquisando Trauma Core por causa do Dream Core, né? Então, foi um processo assim de pesquisa que me levou muito fundo em várias coisas, inclusive aí eu comecei a estudar a questão dos analog games, né? Do analog games, não, desculpa, dos analog horror, né? Que é um mundo também, um mundo muito legal, muito estranho, muito diferente. Então, gente, eu tô tentando passar tudo isso para esse jogo, de alguma forma, assim, né? Eu vou conseguir? Estou conseguindo? Não sei. Aí, Tarcísio, mas eu só quero entrar nas backrooms com machado e sair matando as entidades que eu estudei lá na Wiki. Eu posso fazer isso? Pode. Né? Tirando toda essa parte filosófica, esse jogo ele vai ter muitas tabelas para criação de salas bizarras, estranhas, assim, e bota sala estranha mesmo nisso, tá? De repente você cria uma sala que ela é uma casa dos anos 50 com água até aqui e embaixo tem alguns quadros do Monet que ficam nadando, por exemplo, né? Vai ter uma tabela de criação de entidades, então você que estuda as backrooms que se interessam, né? Eu tô me baseando principalmente no post original do 4chan, naquela descrição, e toda essa parte de níveis, entidades, eu estou me baseando na wiki e tudo mais, mas não vai ser exatamente aquilo, vai ter todo um método de criação aleatório, então você pode criar entidades totalmente novas, totalmente bizarras, diferentes, os níveis também, né? Você vai criando os níveis conforme você vai indo neles e não necessariamente são os níveis que o pessoal das wikis estão criando, né? Porque você vai criando e o nível 2 de uma aventura vai ser totalmente diferente do nível 2 da próxima aventura. Então, cara, você não precisa entrar de cabeça nesses conceitos filosóficos que eu falei, porque mesmo assim eles não estão diretamente escritos, tá bom? Ele tem muita questão do mistério, eu também tentei colocar uma coisa meio Stranger Things, uma coisa meio Arquivo X, tipo, o governo sabe disso, o governo tá usando para alguma coisa, tem uma organização que aparentemente mora dentro das backrooms, que é o protocolo liminar, né, The Liminal Protocol, que eles sabem a verdade sobre as backrooms, né? E então você fica nessa esperança do seu personagem poder encontrar essa organização que de alguma forma já está nas backrooms. Então tem tudo isso, né? Então é um jogo que foi uma criação muito diferente. Eu sei que esse vídeo está ficando bem xarope, né? Muito longo. Mas eu queria partilhar isso, né? Eu poderia vir aqui e ficar fazendo 1000 propagandas. Olha, né? Vamos lá. Podia mostrar os vídeos e tudo, mas assim, senti vontade de contar realmente esse processo, esse brainstorm mental aí que me levou a escrever o jogo. Então, é um jogo que ele vai ter, acho que de 40 a 50 páginas, né, muitas tabelas e tudo mais, mas que eu calculo que foram mais de verdade, foram mais de 50 horas de estudo para poder montar essa coisa assim, desde ler tudo que tinha na wiki sobre backrooms, assistir a quantidade absurda que tem de vídeos sobre as... Nossa, deu muito mais de 50 horas, muito mais, né? Bateu umas 80 horas de pesquisa para poder escrever esse jogo, né? Eu assisti os vídeos, assim, acho que quase todos os vídeos de backrooms do YouTube eu assisti, eu li a wiki, eu assisti
o pessoal falando sobre espaços liminares do ponto de vista da psicologia, né? A kenópsia. Relembrei o conceito de anemóia, que ele já estava presente no meu jogo Cybercidades e Synthwave. Então esse foi o processo do jogo, né? Foi assim que ele surgiu. Então é isso, né? Não sei se vai ficar bom, né? Nos playtests está perfeito, né? Ele vai ter a modalidade tanto em grupo quanto solo, tá bom? Então ele pode ser jogado tanto em grupo, que é a escrita básica dele, né? Mas ele vai ter oráculos, ele tem toda a formação randômica das salas, dos encontros e tudo. Então ele é um jogo que ele vai ser bem completo. Você pode jogar em grupo, você pode jogar solo, né? E eu vou fazer um suplemento para jogar do modo by mail, né? Vai ter um método muito específico de play by mail, né? Que é uma coisa que eu não tenho visto tanto aí. Então o primeiro suplemento dele, que já está escrito, só que eu não vou conseguir lançar junto com o livro, né? Por causa da diagramação e tudo mais, né? Então é isso. Como é que vai ser o cronograma, né? Eu vou lançar em inglês primeiro, lá no Drive-Thru. Não, na verdade, primeiro quem vai receber vai ser os apoiadores. Entre amanhã e sábado, os apoiadores vão receber. E em português, logicamente, né? Só a versão em português. E depois eu vou mandar para o Drive-Thru. E daqui 1 ou 2 semanas ele vai estar à venda na minha lojinha, a versão em português, tá bom? Então primeiro recebem os apoiadores, que não precisam pagar por isso, porque eles já estão apoiando. É isso, galera, a gente se vê.